É, hora do Mão. Uma escrava é traída e oferecida como sacrifício ao deus príncipe Horácio, mas ao invés de queimar, ela é surpreendentemente poupada e levada ao castelo celestial, lar dos deuses que governavam toda a região de Póvios. Eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é insane e radiante, e espero que aproveitem. A história começa com Radiana sendo instruída a consumir uma bebida perigosa. A pessoa que a alimenta afirma que é uma honra para ela morrer em seu nome, e também lembra Radiana dos últimos meses que passou no luxo por sua causa, considerando isso um ato de bondade de sua parte. Radiana é incapaz de falar, e ela tem certeza que é o efeito do veneno que lhe deram. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas a mulher diz que não há motivo para ela derramar lágrimas, e ela deve sorrir ao cumprimentar o filho do grande sol. Eles então dão a Radiana uma transformação para parecer com essa mulher, tingindo seu cabelo de vermelho para que ninguém possa distingui-las. A mulher reconhece que com o cabelo tingido de vermelho, ninguém será capaz de diferenciá-las. Ela também afirma que nunca imaginou que acabaria agradecendo ao seu pai por ter engravidado aquela mulher. Ela se despede de Radiana e vai embora, e Radiana é então arrastada por seu povo. Ela está confusa quanto ao que deve ser feito, já que não tem mais controle sobre sua voz e corpo. Na sua mente, ela continua declarando seu desejo de viver e não morrer. O medo toma conta de seu rosto ao perceber que chegou ao seu destino. À medida que a enorme porta lentamente se abre diante dela, uma multidão emocionada vem à vista, irrompendo em vivas e aplausos. Únicos Mundos, que é um sumo sacerdote do Império Lá Diego, declara que, assim como prometeu aos deuses, agora ele oferece sua primeira filha, Gracia Mundus, como sacrifício ao Príncipe Sol. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele a chama de pobre filha, e então ordena que prossigam com a cerimônia. Desesperadamente, a mulher acorrentada anseia por expressar que ela é Radiana, e não Grácia. Mas então ela é amarrada por cordas, enquanto as chamas se acendem ao redor dela. Ela implora por ajuda pois não quer morrer ali no templo sagrado. Enquanto isso na borda leste do Império, Gino, um servo fiel, implora desesperadamente a Sua Alteza Horácio Lumen, terceiro filho do Sol Dourado, para assistir ao festival solar, porque Sua Majestade vai ficar furioso se ele falhar em enviá-lo. Sua Alteza Horácio sorri maliciosamente enquanto brinca tentando assustá-lo, dizendo que vai matá-lo antes que seu pai o faça, mas iria fazer isso de uma forma rápida e indolor. Gino responde que mesmo que ele possa se regenerar, ainda doía todas as vezes. Parece que Sua Alteza Horácio tinha um gosto forte pelo vinho, já que já consumiu sua quarta garrafa até agora. O eclipse solar está próximo, e o Festival do Sol será realizado em breve. O Grande Sol Dourado, governante do Império Póvios, teve 3 filhos. Durante o eclipse solar, o estado vassalo de Lá Diego oferecia um sacrifício a cada príncipe, e cada oferta era uma mulher humana. Há uma profecia em Póvios de que um dia, um dos príncipes do Império do Sol encontrará uma mulher humana imune ao fogo, e então eles darão à luz uma divindade toda-poderosa. E por causa do absurdo dessa profecia, os príncipes de Póvios tiveram que suportar os gritos de mulheres humanas a cada ano, enquanto elas queimavam até a morte no dia do festival. Horácio pensa consigo mesmo que nunca imaginou que os humanos pudessem gritar tão alto, ao mesmo tempo que nunca pediu por tal sacrifício. Mas Gino afirma que Sua Majestade chamará por ele se ele recusar mais um sacrifício, e para Gino, ele será jogado em um poço sem fundo. Ele então pergunta se é isso que ele quer, e Horácio concorda em aceitar o sacrifício como seu pai deseja, mas com uma condição, que esta seja a primeira e última vez. Ele pede a Gino que transmita isso a seu pai, Sua Majestade. Aparentemente, Sua Alteza Horácio tem a habilidade de ler a mente das pessoas, e graças à sua habilidade, ele era tido como juiz do palácio. Vendo a menina sendo queimada, ele lamenta ter vindo no momento da fogueira. Gino pergunta o que Sua Alteza está esperando, pois já é hora de começar a cerimônia. Ele então se aproxima de Radiana e a chama de Grácia. Ele percebe que ela ainda não foi queimada até a morte e diz a ela que deve ter algum poder divino dentro dela, pois ainda não morreu. Ele também diz que, infelizmente, nunca teve interesse em aceitar o sacrifício. Radiana murmura que ela não era Grácia, fazendo ele perguntar o que ela disse. Ela então expressa a Sua Alteza que não é Grácia, repetindo novamente que não era ela. Com isso, ele acaba levando-a ao Palácio Celestial. Gino protesta, questionando como poderia ser possível que ele levasse um sacrifício humano ao Palácio Celestial, e o que diabos ele está pensando. Ele parece não se importar, e apenas ordena que a mantenham viva, pois precisa verificar algo. Mas Gino tenta transmitir a gravidade da situação, explicando que ele trouxe a oferta de seu pai para o palácio, e as consequências são tão graves que ele poderia até enfrentar um julgamento. Ser julgado, ele questiona com um olhar, ninguém poderia ousar fazer isso, ninguém na existência pode ousar julgar Horácio, o único juiz do Palácio Celestial, e isso inclui Sol Lumen, o deus do Sol, e o pai de Horácio.
Gino gasta uma grande quantidade de energia tentando revivê-la, mas é uma tarefa difícil, pois ela estava à beira de se tornar cinzas. Mas ele finalmente consegue salvar ela, e informa Sua Alteza que levará algum tempo para ela recuperar a consciência, solicitando que se livre dela antes que o cheiro de carne humana se espalhe por todo o palácio. Horácio a observa, aguardando que ela recupere a consciência. Quando um mensageiro chega ao Palácio Imperial, Horácio permanece imóvel, pensando em como odeia complicações, e por esse motivo pretende mantê-la escondida. O mensageiro informa Horácio que ele veio trazendo presentes de Sua Majestade, que estava feliz em saber que ele compareceu ao seu primeiro Festival do Sol. Depois de ouvir isso, Horácio conjura uma chama azul ao redor dele. O mensageiro afirma que veio como um enviado de Sua Majestade, então ele não poderia fazer isso com ele, já que essa era a tradição, e é assim que as coisas são feitas. Horácio ameaça dizendo que é um dia bonito, e com certeza ele não ia querer que seja o seu último. O mensageiro ordena que as garotas que ele trouxe consigo como presentes saiam dali. Gino fica intimidado por Sua Alteza, o advertindo que como agora ele realmente expulsou todos, Sua Majestade e a família Piro não irão deixá-lo escapar assim. Horácio responde que não importa, tudo o que ele quer é viver sua vida livre das interferências da família imperial. Gino declara que agora que ele compareceu ao Festival do Sol, é hora dele finalmente perder sua inocência, mas Horácio casualmente o manda voar para longe com o movimento do seu dedo antes que ele possa terminar sua frase, ordenando que o avise quando a garota acordar. Radiana está presa em uma memória aterrorizante onde relembra como Grácia perguntou sobre as garotas que eles haviam reunido. Logo lhe apresentaram Radiana, e Grácia a instruiu a garantir que ela comesse e descansasse, e isso era tudo o que seria pedido dela. Como resultado, Radiana se viu confinada em uma torre dentro do templo, onde dormia e se mantinha limpa. Junto das damas do templo, havia conversas silenciosas sobre como Grácia trouxe muitos mendigos para o templo, e como Deus Sol abençoou aqueles que eram bons, particularmente antes de se apresentarem no altar. Também falaram sobre como Grácia logo se sacrificaria ao Deus Sol para protegê-los. Radiana ouviu essas discussões, e pensa que a sacerdotisa Grácia foi bondosa o suficiente para resgatá-la, e que ela é responsável por manter a chama sagrada acesa, e até dizia-se que ela possuía a habilidade divina de criar fogo. Um dia, enquanto Radiana expressava sua gratidão ao Deus Sol, uma garota chegou e informou que ela veio levar Grácia para encontrar o venerável sumo sacerdote. No entanto, antes disso, eles se certificaram de mudar a cor de seu cabelo. O cabelo de Radiana foi tingido de vermelho, e ela não pôde deixar de notar em como ela realmente se parecia com a sacerdotisa. Ela sentiu vergonha por ter esse pensamento, até que a dama informou que a sacerdotisa Grácia veio vê-la. Um homem a confundiu com Grácia e perguntou o que a trouxe ali naquele horário. Ela ficou confusa e tentou esclarecer que era Radiana. Foi nesse momento quando Grácia apareceu por trás, perguntando se aquilo não era perfeito. Ela tinha procurado por toda parte até encontrar essa garota. O pai perguntou o significado disso, e Grácia de repente agarrou a mão de Radiana. Ela explicou ao pai que a mãe estava certa, o selo da família Mundo, junto com a maldição, estava marcado nela. O pai lamentou não tê-los matado quando teve a chance, e ele informou Grácia que foi um erro de uma única vez. Então Grácia perguntou a Radiana se ela via semelhança entre elas, e que ela ouviu dizer que sua mãe era uma sacerdotisa que servia diretamente sob o seu Deus Sol. Radiana tremia enquanto tentava entender a situação. Grácia descreveu a aparência de sua mãe, que se dizia ter cabelo loiro pálido, nascida com um charme que encantava os homens por toda a terra. O pai dela então falou em uma língua antiga, dizendo que era o suficiente, já que a vida dela estava em jogo ali. Grácia lhe informou em língua aladiana que ela tomaria o lugar dela no Festival do Sol no dia seguinte. Radiana lembrou os rumores que ouviu, e é nesse festival onde eles ofereciam um humano como sacrifício ao Deus Sol. Ela implorou a Grácia para poupá-la, ela faria qualquer coisa mas não queria morrer. Grácia ficou impressionada que ela poderia falar aladiano, dizendo que era inteligente da parte dela, mas também a lembrou de não esquecer seu lugar, pois ela havia nascido apenas para morrer no lugar dela. No presente, em seu sono, ela implora desesperadamente a Grácia para poupá-la, agarrando as roupas de Horácio enquanto ele observa de perto e em silêncio. Horácio agarra firmemente sua mão e a traz para mais perto dele. Ele se pergunta, ela é uma mera humana, mas bastante digna de seu cabelo loiro pálido tecido como ouro. Radiana sente sua mão formigar com uma sensação de queimadura e ela lentamente abre os olhos. Sua visão inicialmente embaçada enquanto vê Horácio de pé ao lado dela. Ele conjura uma bebida e a traz mais perto dos lábios dela, mas naquele momento ela recorda a memória traumática de quando Grácia a fez beber veneno à força. Cheia de medo e desconfiança, ela joga abruptamente a bebida de lado, fazendo-a espirrar, mas ele insiste que ela deve bebê-la ou a luz do sol irá secá-la até morrer, mas ela recusa bebê-la. Ele conjura outra bebida, ela bate novamente, mas acaba espirrando tudo nela desta vez. Lágrimas rolam pelo seu rosto enquanto ela chora.
Horácio a informa que sua obstinação era enviesada no começo, mas agora está começando a irritá-lo e para não abusar da sorte. Horácio procede a beber o líquido antes de levantar gentilmente o queixo dela e beijá-la, fazendo-a consumir a bebida assim. A visão se clareia e ela pode ver seu rosto claramente agora. Ela o acha belo. Ela então pergunta quem ele é. Ele responde que está desapontado que ela não saiba quem ele é. Ele responde que ele é o amaldiçoado por ela. Ela está confusa, mas de repente se lembra. Ela indaga que ainda está viva. Ele afirma que não pode dizer que ela está viva, mas também não está morta. Ela pensa consigo mesma que isso não é bom, pois aqueles que amaldiçoam o Deus do Sol sofrem sua ira por 3 gerações. Embora ela não acredite que viverá para ver seus netos, ela imediatamente se ajoelha e pede desculpas, implorando por misericórdia para sua pobre alma, já que ela já foi queimada até a morte e agora não quer cair na fossa do inferno para sempre. Ela chora enquanto implora a ele para abençoá-la com seu amor e salvá-la do inferno eterno. Ele diz a ela que já é o suficiente, a levanta e a deita na cama. Ela perde a consciência novamente. Ele se pergunta por que ela é tão fraca, não consegue acreditar que ela desmaiou. Ele então a olha e pensa que ela é uma mulher mortal, a razão pela qual eles, os descendentes do Sol, olham e governam a humanidade, para fazê-los adorá-los. Ele acredita que as vidas humanas são curtas e insignificantes. No entanto, ela é a primeira mortal a olhá-lo diretamente nos olhos. Além disso, ele não consegue ler sua mente também. Ele sorri, dizendo que seria um desperdício matá-la agora. Ele ordena à empregada que fique de olho nela, pois ela pode causar uma cena novamente, mas também instrui a empregada a tratá-la com respeito, pois ele quer mantê-la viva por enquanto. Na manhã seguinte, Geno se surpreende, pois não consegue acreditar que a mulher humana ainda está viva. Ele ordena que ele fique em silêncio e marque suas palavras. Ele pretende mantê-la viva. Ele questiona por que ele faria isso, e se os outros perceberem, ele está fazendo isso para irritar seu pai. Ele sorri e diz que não é isso que ele queria, perder sua inocência? Um Geno confuso levanta a questão se ele deseja dormir com um sacrifício humano. Ele fica espantado ao descobrir que sim. Ele então lhe diz para não se preocupar, ele estava apenas brincando. Geno diz que ele o enganou por 1 minuto, e quando ele se livrará dela, ou se deseja mantê-la como um animal de estimação. Ele então enfatiza o fato de que eles não podem mantê-la viva, mesmo que Sua Majestade permitisse, Sua Majestade nunca o deixaria se safar. Se Sua Majestade enviar outro mensageiro, a humana morrerá. Horácio admite que ele pode estar certo. Não, ele está absolutamente certo. Gino responde que claro que está e o persuade a acabar com ela neste exato momento. Ele suspira aliviado que o príncipe Horácio finalmente entrou em razão, mas então ele diz que vai dormir com ela agora mesmo. Ele percebe que ele não entrou em razão ainda. Geno expressa sua decepção e diz a Horácio que ele fingirá que não ouviu o que Sua Alteza tem a dizer. Sua Alteza acha a grosseria de Gino surpreendente, e o adverte que ele apagará essa expressão de seu rosto, assim como fez com os outros. Gino se enche de medo, comentando que Sua Alteza é terrivelmente cruel. Horácio informa a Gino que ninguém jamais saberá se Gino permanecer em silêncio. Então ele pergunta a Sua Alteza quanto tempo ele planeja manter Radiana escondida, dizendo a Horácio que sua situação é muito diferente da de seus irmãos. O cabelo preto como piche e os olhos de Horácio eram um sinal evidente de que sua mãe era uma mortal. Desde os tempos antigos, os semideuses nunca foram reconhecidos como deuses reais, mesmo se fossem gerados pela divindade mais alta. Alguns até eram mortos e envenenados na crença de que seria um castigo por uma retribuição divina. Mas Horácio não apenas permaneceu vivo, como se tornou um príncipe no império. Ele obteve a fama de seu pai e ainda podia ler pensamentos, então até os deuses, incluindo o poderoso Deus Sol, hesitavam em agir contra ele. Horácio pergunta a Gino se não era o desejo da própria família que ele perdesse sua inocência, então por que há um problema agora? Mas Gino responde que eles não anteciparam que sua parceira seria uma mulher humana. Ele continua dizendo que se as coisas continuarem assim, ele provavelmente perderá seu título. Sua Alteza não parece muito preocupado com isso. Para serem reconhecidos como príncipes depois de crescer, os príncipes tinham que se casar com outra realeza ou com uma ninfa de alta patente, e assim consumar o casamento. O Sincerum, que apoiava a imperatriz e a família real, fez uma lista de possíveis noivas, em uma tentativa de controlar Horácio, mas ele queria renunciar o seu direito ao trono perdendo sua inocência para uma mortal. Gino pensa que mesmo se o príncipe Horácio se deitar com a mulher humana, ele ainda era o juiz dos céus, o que significa que seu título não pode ser removido, nem mesmo pelo Imperador Sol. Mesmo assim, ainda não parece certo para Gino que Sua Alteza perca sua inocência para uma mulher humana. Horácio suspira, e deseja algo que pudesse tirá-los dessa situação, enquanto Gino está horrorizado com a possibilidade de que Sua Alteza seja totalmente banido dos céus. Mas então Horácio se serve de uma bebida, afirmando que é exatamente isso que ele quer. Radiana abre os olhos, sentindo o calor do sol.
Ela se pergunta se tudo isso foi um sonho ou se o Deus do Sol teve pena dela e a enviou para o céu. Ela logo percebe que suas mãos estão amarradas. Horácio está sentado ao lado dela e pergunta seu nome, se ele não for Grácia. Ela diz que é Radiana, e ele se apresenta como Horácio. Uma Radiana aterrorizada chora, implorando para que ele não a machuque, e a ajude. Horácio aceita, mas contanto que ela não desmaie novamente. Ela se curva diante dele, e ele diz para ela ficar imóvel enquanto levanta seu queixo. Ele a instrui a olhar para cima, mas ela permanece imóvel, o que o leva a pedir de novo, e dessa vez ela olha para cima, com ele a elogiando como uma boa garota e dizendo que seus olhos são lindos. Radiana cora, ficando encantada com sua beleza. Ele diz que talvez permita que ela viva, a fazendo-se perguntar se Sua Alteza realmente irá poupá-la. Ele diz que sim, e que talvez até a torne imortal, mas para isso ela terá que passar uma noite com ele. Essa notícia choca Radiana, e ela pergunta o que acontecerá se ela não desejasse ser imortal, mas isso logo faz com que ele pare de sorrir, comentando que ela é bastante ousada por recusá-lo. Radiana fica horrorizada, e ele diz para ela descansar, já que está mais fraca que um rato. Mais tarde, Radiana está sentada na cama enquanto diz que os homens não são diferentes dos animais, e por isso ela deve proteger sua inocência. Ela sabe que ele pode ser um deus, mas ainda é um homem, e suas palavras podem parecer doces, mas ele pode chegar ao ponto de transformá-la em pedra. Afinal, e se ela não conseguir agradá-lo? Ela chora pois sente falta de sua mãe. Então ela sente o aroma de flores e de repente uma garota aparece diante dela, fazendo com que ela fique chocada. A garota se apresenta como Nico, uma humilde ninfa da água que tem 19 irmãos. O espanto de Radiana aumenta enquanto ela observa a visão inesperada. Para Nico, era uma honra servir a primeira parceira do príncipe Horácio, mas também havia um problema fundamental. Ela recusava toda a comida e bebida que lhe era oferecida. Mortais não podem sobreviver muito tempo no Palácio Celestial, seus corpos frágeis estão destinados a murchar, incapazes de suportar a essência do sol. Nico explicou a Radiana que ela precisava comer para sobreviver. Sua Alteza Horácio enviou um copo de água para ela beber, pois nele continha a essência de Sua Alteza. Nico não conseguia entender por que Radiana estava relutante em beber a água sagrada que continha a essência do sol, já que isso é considerado um dos maiores luxos entre as ninfas de Tesca, pensando em como apenas um pouco disso já seria suficiente para prover o dote para 6 de suas irmãs. Radiana então pergunta o que acontece se ela beber isso, e Nico informa que ela se tornará saudável, como a deusa de Póvios. Assim, Radiana oferece a bebida a Nico, que recusa imediatamente porque jamais ousaria cobiçar o que Sua Alteza concedeu à senhora Radiana. Então de repente, ela consome tudo de uma vez, e Nico se pergunta como ela é capaz de dizer tais coisas com uma cara séria. Nico então pergunta se ela começará a comer comida a partir de amanhã. Ela balança a cabeça em negação, mas acena com a cabeça quando perguntada se continuará a beber água. Nico trança o seu cabelo, o adornando com flores belíssimas, e logo informa que ela está pronta para se juntar ao príncipe Horácio na cama. Ela revela que as damas no céu colocam flores de laranjeira nos cabelos enquanto se preparam para sua noite de núpcias. Do outro lado, corpos sem vida estão espalhados pelo chão enquanto Horácio permanece sentado em sua cadeira. Nico vem contar a Sua Alteza sobre Radiana, mas ele adverte para assumir se ela só estiver aqui para atualizá-lo sobre sua ingestão de água. Radiana, que despertou o interesse de Horácio, se recusou a comer por vários dias, apenas se mantendo com a água divina. Se não fosse pelas habilidades de cura de Gino, sem dúvidas ela estaria morta agora. Gino está se escondendo, antes que Horácio peça para ele aparecer se deseja viver. Ele fica assustado, dizendo a Sua Alteza que estava apenas passando. Horácio pergunta por que ele decidiu passar apenas depois dele ter distribuído seu castigo. Horácio se senta, enquanto Gino pergunta se ele realmente pretende manter a fêmea humana viva. Sua Alteza pensa por um momento antes de Gino compartilhar sua opinião de que permitir que um mortal beba água dourada, contendo sua essência, não parecia uma boa ideia. Então Horácio derrama a água dourada em seu cálice, olhando fixamente para Gino, o deixando assustado, pois aquilo o fazia se sentir como se estivesse perdendo sua alma. Ele logo pede a Sua Alteza para poupá-lo, e pergunta se ele realmente deseja que ele morra. Com isso, Horácio olha para o lado e confessa que a humana foi capaz de encontrar seus olhos. Gino diz a ele que não importa se ela olhou em seus olhos ou não, antes de perguntar de novo, espantado, se ela realmente olhou em seus olhos e sua alma ainda permaneceu intacta. Horácio responde que sim, e declara que é por isso que ele deseja que ela viva. Ele não se importa de forçar comida goela abaixo, então pergunta a Gino se ele não achava a situação interessante. De repente, Horácio olha para o lado e seu copo de água dourada cai, enquanto Gino chama seu nome, mas Horácio já desapareceu em direção à varanda. Do outro lado, enquanto Radiana está dando um passeio, ela se arrepende profundamente de ter pedido para ele poupá-la.
Ela se sente sobrecarregada pelo cheiro de flores de laranjeira, e então sabe que aquela é sua chance, pois Gino está fora e os servos não estavam prestando atenção nela. É tão alto aqui que ela sente que seu coração poderia parar. Ela se pergunta se está com medo, e se ela realmente desejava viver. Ela queria viver, mesmo sabendo que sua vida foi cheia de dificuldades. Às vezes ela olhava para cima e olhava o sol radiante, o que lhe dava um motivo para viver. Ela queria viver uma vida normal, mesmo que fosse apenas por um dia. Radiana pensava cheirar as flores, olhar para o céu, e viver pacificamente na grama. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, sabendo que o real destino tinha outros planos para ela. Mas se houve uma hipócrita na história, acredita que era ela. Sua vida era miserável, mas mesmo assim ela não conseguia desistir dela. Ela se diz para pensar 2 vezes sobre a situação, mas sabe que morrer pode ser melhor que esperar a eternidade, sem saber o que está por vir, então ela salta, apenas para cair nos braços de Sua Alteza. Sua Alteza informa que mesmo que seu corpo se despedace lá embaixo, ele sempre poderia trazê-la de volta à vida. Mas ele adverte que voltar à vida pode ser bastante doloroso, então ela deve ter isso em mente da próxima vez. Ele também lhe dá uma manga para comer, e enquanto suas mãos tremem, ela percebe que agora não poderia nem mesmo morrer quando quisesse. Ela não pode mais fazer escolhas por si mesma. Ele diz a ela que sabe que Nico estava fora, e por isso que ela teve a oportunidade para fazer isso, fazendo Radiana temer que ele possa prejudicar Nico por não estar presente naquele momento. Ele ri e pede para ela finalmente comer, caso contrário, Nico também enfrentará um destino parecido. Desde aquele dia, Radiana foi colocada sob uma vigilância ainda mais severa. Todas as manhãs Nico lhe dava comida, e Radiana forçava a comida goela abaixo apenas por causa da ninfa. Mesmo que ela tivesse que comer as rações celestiais sob pressão, elas ainda tinham um efeito positivo, e Radiana parecia recuperar sua saúde. Horácio frequentemente visitava ela sem aviso prévio, com Nico sempre se transformando em água e desaparecendo por causa de sua presença. Radiana tolerava os sorrisos sem emoção de Horácio, e engajava em conversas casuais até a hora de dormir. Horácio parecia satisfeito com essa conversa desinteressada. Por 2 séculos, ele evitou qualquer forma de contato com os outros devido às bênçãos amaldiçoadas, já que aqueles que olhavam Horácio nos olhos murchavam, mas Radiana era diferente. Ela tinha medo dele, mas sua alma permanecia intacta, e como ele não conseguia ler sua mente, Horácio finalmente conseguia desfrutar de algum sossego na companhia de outro. Ele permitia que ela derramasse algumas lágrimas, e se ela tentasse saltar novamente, ele sabia que a reviveria de novo e de novo. Ele até considerava lhe conceder a imortalidade, mas ainda tinha um problema, que era sua falta de resistência. Sua Alteza pergunta por que ela não vai para a cama, ela responde que irá. Ela sabe que deveria dormir, mesmo que não quisesse, mas estava curiosa sobre uma coisa: por que raios no mundo o príncipe do sol a está mantendo viva? Na manhã seguinte ela se sente sonolenta, se perguntar sobre sua situação e tentar dormir depois de não fazer nada o dia todo está se tornando cansativo. Nico pergunta se ela está acordada e diz a ela que Sua Alteza saiu para caçar. Horácio se tornou obcecado pelas horas de sono de Radiana, sabendo que era a única maneira dela sobreviver no Palácio Celestial, mas isso colocaria Radiana em um estado sonhador, e apenas água benta permitia que ela saísse de seu transe. Radiana pergunta a Nico se há algo que ela possa fazer ao seu redor, pois se sente tonta. Nico pergunta se ela está entediada e se gostaria de dançar com ela ou cantar uma canção. Radiana deseja trabalhar, não importa o que seja, limpar ou arrumar a fruta, ela fará qualquer coisa. Ela pede a Nico que ajude a encontrar algo para fazer, sabendo que perderá a cabeça se não o fizer. Nico responde que as damas da linhagem imperial não trabalham, antes de Radiana dizer que não é da linhagem imperial. Mas Nico diz a ela que como parceira de Sua Alteza, ela era praticamente imperial, logo antes de ficar assustada e desaparecer como água. Isso é porque Sua Alteza vinha ao quarto de Radiana. Ele pergunta se ela está acordada, e ela sabe que Sua Alteza gosta de obter alguma reação dela, então ela força um sorriso. Ele pergunta se há algo em sua mente, mas ela responde que não há nada. Ele pergunta de novo se realmente é o caso, se inclinando sobre ela e dizendo que odeia mentirosos acima de tudo, fazendo com que ela hesite. Ela lhe diz que estava se perguntando se tinha algum trabalho para ser feito, perguntando se ele lhe daria algum trabalho. Ela diz que tem mãos ágeis, e se ele lhe der papiro, ela conseguiria tecer uma cesta robusta de caixas. Surpreendentemente ele acaricia, repetindo a palavra papiro. Ele se inclina e levanta o queixo dela, dizendo que ela não precisa de papiro, na verdade, nem precisaria fazer nenhum outro trabalho, a apertando enquanto diz que já está fornecendo tudo o que ela precisa, então tudo o que ela precisa fazer agora é ficar quieta, e esse é o seu trabalho. Este é o olhar que ele frequentemente dá a ela, um olhar cheio de loucura, com os olhos transbordando de uma tristeza profunda e crueldade. Seu trabalho é ficar bonita como uma estátua esperando por ele, e isso é tudo o que ela precisa fazer. Agora ela pertence a ele,
E ele é a razão de sua existência. Está chovendo muito e Horácio está perdido em pensamentos. Gino se pergunta por que ele está tão infeliz, já que faz o que quer. Gino não conseguia entender Sua Alteza, e então ele sai e vê Nico remexendo alguns papiros, e pergunta como a mulher humana está. Ela se assusta, pois não o percebeu, e pergunta se ele está se referindo à Lady Radiana. Ela diz que ela está bem, e Gino fala em quem poderia ter sonhado que um mortal estaria bem dentro do Castelo Celestial. Mas então Nico responde novamente, dizendo que ela pode não estar tão bem assim. Gino pergunta se Radiana disse isso a ela, e o que estava fazendo ela ficar tão infeliz. Nico hesita em responder, mas Horácio, que está bem atrás dela sem que ela perceba, pergunta de repente se ela é Nico. Ela se assusta ao se virar e vê-lo, congelando, enquanto ele se inclina e a observa. Gino, também assustado com sua súbita presença, diz a ele que quase teve um ataque cardíaco. Mas então Sua Alteza diz a Nico que tal insolência indicava que ela não valorizava sua vida. Nico não tem ideia do que Sua Alteza está se referindo, e ele responde que ela ousou consumir Rinum na presença dele para evitar pensar em Radiana. Rinum, um escudo mental, criado com enxofre, ouro envelhecido e magia antiga, permitia ao usuário proteger temporariamente seus pensamentos da mente inquisitiva de Horácio, e suas almas eram salvas do olhar sombrio de Horácio. Nico treme enquanto suplica a Sua Alteza, dizendo que estava apenas preocupada que Sua Alteza ficasse preocupado com Lady Radiana se por acaso lesse seus pensamentos. Ele inclina o rosto e pergunta a ela, se ela realmente ousa dizer tal coisa. Nico e Gino estão ambos arrepiados e assustados com ele. Sua Alteza se pergunta se deveria matá-la, mas então muda de ideia porque sabe que se Radiana descobrir sobre a morte de Nico, ela acabará desmaiando novamente. Agora ele sabe por que estava irritado nos últimos dias. Sua Alteza então invade a mente de Nico, e ela começa a contar tudo o que tem em mente. Ela sente muito pela senhora Radiana, temendo que ela possa pular novamente a qualquer momento. Ela também se sente triste por Radiana ser forçada a comer, e às vezes até vomita tudo. Nico teme que Radiana nunca mais possa se aventurar fora do palácio, já que Sua Alteza barricou todas as entradas. Ela deseja poder ajudar a mulher, mas Gino avisou que se caísse em desgraça com Sua Alteza, ele queimaria sua casa até o chão. A senhora Radiana está infeliz, ela tem medo de Sua Alteza, o terceiro príncipe, mas mesmo assim é forçada a sorrir. Nico logo desmaia e cai, com Gino perguntando a Sua Alteza se a tempestade do mês passado foi por causa disso, porque a Lady Radiana o tinha irritado. De repente Sua Alteza ordena a Gino que apague as memórias de Nico, e traga papiro para ele. Gino agora olha para ele, perguntando se ele deseja mais papiro. Sua Alteza diz que sim, e também quer que ele encha todo o quarto dela com isso. Gino pergunta a Horácio sobre sua obsessão por Radiana, e conta a Sua Alteza sobre sua família, que continuava perguntando a ele se Sua Alteza já perdeu sua inocência ou não. Ele expressa sua frustração, afirmando que se sente preso entre a cruz e a espada. Sua Alteza diz a Gino que ele deveria visitar o Palácio Imperial amanhã. Isso choca Gino, que pergunta por que motivo. Horácio responde para que ele possa ir e dizer a eles que ele finalmente se deitou com alguém. Por outro lado, Radiana está sentada na varanda. Ela olha para um dos servos e se pergunta se um dia também acabará assim, andando, mas praticamente morta. Radiana lutou contra a fome por toda a sua vida, e tudo o que ela queria era um gole de água. Ela já estava perdendo a sanidade, mal sobrevivendo com a grama no chão. A mulher acha estranho como as coisas são tão diferentes agora. Ela tem uma cama confortável para deitar, comidas deliciosas e bebida ao seu alcance, então por que mesmo agora ela está procurando razões para viver? Ela permanece em silêncio, antes de murmurar liberdade. Ela sabe que não quer apenas viver, mas quer liberdade. Ela se emociona, pois sabe que é algo que uma escrava nunca poderia conseguir. Ela se ressente de sua mãe por lhe dar falsas esperanças quando era criança. Sua mãe uma vez lhe disse que ela seria livre um dia, e que sua mãe oraria por ela mesma após a morte. Ela desejava que sua filha experimentasse tudo o que ela tinha vivido em sua vida, como um farol de luz na escuridão. Mas Radiana diz que sua mãe estava completamente errada. Logo sua atenção se volta para Nico, que a chama, mostrando que trouxe papiro para ela. A senhora Radiana diz a Nico que ela estará em apuros se Sua Alteza descobrir, antes que Sua Alteza apareça e diga que Nico tem a sua permissão. Ela olha para ele, e ele pergunta se ela queria os papiros. Horácio se senta ao lado dela, e estende a mão para ela. Ela lembra que ele tinha dito a ela que ela não usaria papiro, antes de segurar sua mão. Ele a leva para algum lugar, enquanto ela continua pensando que é uma boa quantidade de papiro, só para ver que seu quarto inteiro já está cheio da planta. Ela se pergunta por que ele trouxe tantos para ela, então ele a chama e ela responde a Sua Alteza, ainda surpresa com tudo aquilo. Ele pergunta como ela se sente, e ela não tem palavras para dizer. Ele chama seu nome de novo soltando sua mão, e ela finalmente responde, fechando os olhos em gratidão a Sua Alteza.
Temendo qual possa ser sua reação, ela os abre lentamente e olha para ele. Ele franze a testa, e ela se pergunta se deveria ter dito algo diferente. Ele coloca a mão no rosto dela e diz para ela sorrir. Ela deveria sorrir enquanto mostra sua gratidão. Ela sorri enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Sua Alteza afirma que ela disse que desejava viver e ela responde que sim, ela quer viver. Ele responde como era estranho, pois aqueles que desejam viver geralmente imploram por suas vidas. E isso a faz cair e se curvar diante dele, implorando para que ele acabe com sua vida de uma vez por todas. Horatio pergunta se ela quer dizer que desejava morrer, e ela congela com a resposta dele. Após todo o esforço que ele fez, ela só brilha intensamente quando está à beira da vida ou da morte. Ele a joga sobre o papiro e declara, como já tinha dito antes, que valoriza a importância das maneiras, pois ele é um príncipe do sol dourado afinal. Ela pede para ele esperar 1 minuto, e diz que ele é mais gentil e bondoso que parece. Ele pergunta se realmente é, enquanto ri. Ele diz para ela tentar pedir a ele pela morte de novo, e quando ela fizer, ele a terá aqui e agora. Ele segura o queixo dela e declara que ela também pode implorar a ele para poupar sua vida, e se ela fizer isso ele fará o seu melhor para mantê-la viva durante isso, para que depois ela possa viver como sua mulher pela eternidade. Ele diz ainda que pode notar os pensamentos girando em sua cabeça, e que ela nunca estaria tão perdida se realmente desejasse morrer. Lágrimas caem por suas bochechas enquanto ele a beija, e ele então pergunta se ela já está cansada apenas com um único beijo. Ao mesmo tempo, ela se pergunta o que foi aquilo, pois parece que seu corpo está em chamas. Ele responde que era o suficiente por hoje, já que ela precisará se tornar mais forte para suportá-lo. Ele levanta a mão dela e morde seu dedo, causando um pequeno sangramento. O sangue cai sobre o lenço, que ele instrui o servo a dar a Gino para levá-lo ao lugar do pai de Sua Alteza. Ele então beija a mão dela e diz para ela descansar. Ela cai e se pergunta se os servos já estavam parados ao redor o tempo todo. Radiana se pergunta se eles viram tudo, e se Nico também a viu, sem saber como ela vai encarar Nico agora se ela a viu. Nico então volta à sua forma original, ela tinha desaparecido depois de ver Sua Alteza. Radiana está feliz que ela não viu isso. No Palácio Celestial, Gino sabia que esse dia chegaria. A porta range ao abrir, enquanto Gino pede uma audiência com Sua Majestade. Gene se ajoelha e cumprimenta Sua Majestade, que espera que ele tenha trazido boas notícias. Ele olha para os outros, aos quais Sua Majestade ordena que abaixem as cortinas. Ele pergunta sobre a garota e Gino se contorce enquanto declara que ela é uma garota. Há um silêncio por um momento antes que Sua Majestade pergunte se ele trouxe de volta o sacrifício humano e se ela é uma sacerdotisa com habilidades especiais. Ele também pergunta se ela é a mulher descrita na lenda, ao que Gino está confuso e atordoado, respondendo que certamente não é uma lenda, ela parece ser uma sacerdotisa com poderes divinos mínimos. Gino diz a Sua Majestade que acredita que ela não tem nada a ver com a lenda. No fundo, ele se pergunta se Sua Majestade realmente não sabe que Sua Alteza Horatio está planejando se rebelar contra Sua Majestade. Sua Majestade afirma que apesar da insolência de Horatio, ainda o tem em grande consideração. Então Sua Majestade pede a Gino para transformá-la, e garantir que todos a vejam como uma cortesã do Palácio Imperial. Gino parece confuso, mas então Sua Majestade declara que Horatio mostrará seu rosto brevemente no tribunal, e depois recuará de volta para Tesca. Gino concorda, achando que isso era mais provável. Sua Majestade diz que os outros devem acreditar que a garota humana seja do Palácio Imperial durante a estadia deles, e também diz que podem se livrar dela assim que Horatio perder o interesse por ela, explicando que manterá isso selado até lá. Sua Majestade, o Deus Sol Lumen, não tem intenção de entrar em guerra com seu terceiro filho. Após uma semana no Palácio de Tesca, Radiana acorda do sono e encontra Nico na frente dela. Nico está feliz em ver Radiana acordar, pois estava preocupada, já que ela tinha dormido por uma semana inteira. Ela tranquiliza Nico de que está bem, e também se lembra de quando foi marcada como uma escrava fugitiva, percebendo que a marca em seu pulso desapareceu, e que sua pele parecia muito mais lisa, quase como se não fosse dela. Ela também pensa sobre como Sua Alteza lhe disse para fazer uma escolha, mas ela nunca teve o direito de escolher. Ela está cheia de perguntas sobre por que ele está mostrando misericórdia, e por que está a mantendo viva. Radiana chama por Nico e pede que ela traga comida, pois estava se sentindo com fome. Nico está surpresa, feliz por ela finalmente estar pedindo comida. Radiana se espreguiça, se perguntando por que está se sentindo tão revigorada hoje. Ela pensa em como foi apenas um beijo, mas ao mesmo tempo ela se sente tão rejuvenescida. Radiana diz a Nico que não é uma sacerdotisa, mas na verdade, era uma escrava antes de vir para lá. O selo de escrava era prova de que ela estava no fundo da pirâmide social, mas de repente desapareceu com um simples beijo, fazendo tudo parecer tão passageiro. Nico pede que ela não diga isso, sua vida é tudo menos passageira. A menos que seja uma deusa, todos na família imperial são vistos como iguais, então seu passado é insignificante aqui.
Nico continua, dizendo que independentemente daquilo que as pessoas digam, Sua Alteza escolheu para ser sua mulher, o que significa que todos devem tratá-la com respeito. Ela também é especial para Nico, pois é a primeira dama que Nico já serviu. A ninfa expressa sua felicidade em poder servir a senhora Radiana, e a mulher chora de alegria, pois nunca tinha experimentado tal calor antes, e isso derreteu a postura de aço que ela vinha mantendo. Ela sabe que precisa pensar sobre isso, pois pode ser sua última oportunidade de uma boa sorte. Ela se lembra das palavras de Sua Alteza de que precisará se tornar mais forte para suportá-lo, e olha para o papiro, decidindo fazer o que Sua Majestade pediu e aproveitar ao máximo o que lhe foi dado. Quando Horácio e Gino entram na sala, são recebidos por uma visão surpreendente, uma enorme disposição intrincada de cestos, meticulosamente arranjados por todos os cantos, transformando o ambiente em um verdadeiro paraíso da cestaria. Gino pergunta o que é tudo aquilo, e Nico percebe a presença deles, os cumprimentando. Ela explica que tem ajudado a senhora Radiana a parar as folhas de ramos dos papiro, e lhes diz que a senhora tem tecido cestos desde que recuperou a consciência. Mesmo quando ela pediu para ela descansar, ela não ouviu. Horácio está irritado porque ela está gastando a pouca energia que tem neste projeto frívolo, enquanto Gino está perdendo a cabeça, pensando em como vai transformar essa teimosa humana em uma ninfa elegante e sofisticada. Mas antes que ele pudesse continuar, Horácio sela sua boca com as folhas de papiro. Ele então chama Radiana, que finalmente percebe sua presença e o cumprimenta educadamente. Horácio está chocado que ela o recebeu, a ponto de lembrá-la de novo quem era ele. Mas Radiana o reconhece, dizendo que ele é o terceiro filho do Grande Sol, o Príncipe Sol do Palácio Celestial, aquele que valoriza boas maneiras acima de tudo. Ela então indica os cestos e informa que tem trabalhado a seu pedido. Mas ele fica sem entender como aquilo é um pedido dele. Ela explica como disse a ele que tinha mãos ágeis, então poderia fazer itens robustos, o lembrando que foi ordenada a fazer o que pudesse. Ele então estende a mão e ela lhe entrega o cesto. Ele esclarece que queria a mão dela, então ela lhe dá a mão, e ele percebe que suas mãos estão manchadas e a informa disso. Nico os interrompe, informando que tinha algo de errado com Gino, que está sufocando por causa do selo em sua boca. Sua Alteza, com um movimento de dedo, desfaz o selo de seus lábios. Gino começa a andar em círculos, se perguntando como o príncipe Horácio pôde fazer isso com ele, e como ele vai conseguir fazer Radiana parecer uma cortesã imperial. Ao mesmo tempo, uma ingênua Radiana agradece por ele ter sido gentil o suficiente para criar vento, para que o papiro pudesse secar mais rápido graças a seus esforços. Gino perde a paciência gritando que não pode aguentar mais isso, e que agora não é o momento de tecer cestos bobos de papiro. Radiana contra-argumenta que tem que fazer isso, pois foram ordens de Sua Alteza. Gino se refere a ela por mulher e pergunta o que há de errado com ela, ordenando que ela coloque o cesto na cabeça imediatamente. Radiana corrige que seu nome não é mulher, mas Radiana, fazendo Horácio se surpreender com sua mudança repentina de comportamento. Gino também pergunta a Sua Alteza o que aconteceu com ela, já que ele tinha lhe dito que ela esteve acamada por uma semana. Sua Alteza confirma que sim, então Gino sussurra em seus ouvidos, suspeitando que algo possa ter acontecido com sua cabeça. O silêncio de Horácio foi a confirmação da transformação da mulher, que antes implorou pela morte bem na frente de seus olhos, e agora estava obcecada em tecer cestos de papiro, mas também parecia muito mais feliz que antes. Radiana então pergunta se ele tem outra tarefa para ela, era só dizer a palavra e ela prometeria fazer o seu melhor. Gino quer saber se ela sabe tocar algum instrumento. Ela balança a cabeça, e ele pergunta se ela sabe recitar poesia ou se sabe cantar ou dançar. Mas ela balança a cabeça pela segunda vez. Gino fica chocado e pergunta o que ela sabia fazer. Então ela responde que, como ele pode ver, podia tecer cestos robustos de papiro. Sua resposta o deixa maluco, então ele lhe entrega rolos, pois quer que ela memorize tudo o que está escrito neles, e pare logo de mexer naqueles cestos bobos de papiro. Mais tarde naquela noite, os pensamentos de Gino são implacáveis, dizendo que isso não vai funcionar. Ele reflete sobre a incapacidade dela de tocar um instrumento, dançar ou cantar, convencido de que esses talentos são essenciais para ser vista como uma ninfa, o fazendo se perguntar se as sacerdotisas de La Diego não são tão sofisticadas quanto ele pensava. Horácio admite a verdade diante dele, que ela era uma escrava. Ele fica surpreso ao descobrir isso, e sugere que seria melhor levá-la para visitar o Sr. Magos. Horácio levanta uma dúvida sobre chegar a Magos, já que era necessário subir por uma montanha traiçoeira, e certamente, ele não está pensando em levar a fraca mulher para lá. Gino explica que eles não têm escolha, o festival imperial é daqui a um mês e ele prefere escolher a escalada traiçoeira do que ser atingido por um raio quando todos descobrirem que ele dormiu com uma mulher humana. Ele pensa nisso, e também lembra que estarão recebendo convidados do Palácio Imperial amanhã. Gino pergunta se Sua Majestade está enviando mais comerciantes para julgamento. Horácio admite, dizendo para ele sair cedo amanhã,
pois não quer que percebam o cheiro de humano dela quando eles chegarem. Na manhã seguinte, Radiana está animada, pois é sua primeira saída desde que chegou. Em Noncore, que não fica muito longe de Tesca, Nico diz que terão que subir a pé a partir dali. Radiana está gostando, enquanto Nico e Gino já estão exaustos com a subida. Gino lamenta por não ter pedido a Sua Alteza para fazer uma carruagem de nuvem para eles. Radiana de repente se lembra que Sua Alteza veio ao seu quarto enquanto ela dormia, com ele estendendo a mão para o rosto dela. Isso a deixa curiosa sobre por que ele veio vê-la. Gino parece muito cansado, o que Radiana oferece para ele subir nas suas costas. Ele responde que é muito velho para subir nas costas dela. E depois de um segundo, ele está subindo nas suas costas, como se nunca tivesse dito nada. Ele responde que apenas hoje fará uma exceção para ela, como se estivesse fazendo um favor subindo nela. Depois de um tempo, Gino diz que estão perto, pulando das costas da mulher. Nico agradece Radiana por ser tão atenciosa, e ela responde que não foi nada. Radiana ama esse lugar, ela pode ouvir o som da floresta, as folhas farfalhando, insetos cantando e o vento soprando como se tudo estivesse vivo. Gino pede para eles se apressarem, e eles respondem que estão indo. Nico diz que Gino age como um velho ranzinza às vezes, e isso faz com que Radiana pergunte sobre a idade de Gino. Nico não tem certeza, mas ela responde que ele pode ter 500 anos de idade, deixando Radiana surpresa ao saber que ele é tão velho. Quando chegam ao local, ela vê um homem que é metade cavalo e ele afirma que quando ouviu pela primeira vez que Sua Alteza tinha escolhido sua primeira parceira, pensou que Sua Alteza tinha escolhido alguém à altura das ninfas de Afrodite. Com isso Gino responde que é exatamente por isso que estão aqui para vê-lo. Seu nome é Lord Magus, e Gino conta a ele que Radiana, felizmente é mais esperta do que parece. Lord Magus bate as pernas, os avisando a terem cuidado com os sadistas da região se não quiserem ser comidos vivos. Gino pergunta se ele não entende o quão sério isso era, pois Sua Alteza Horatio está planejando perder sua inocência com Radiana. Lord Magus responde que estava apenas brincando, e diz para ficarem ao seu lado que ninguém se machucará. Eles chegam a um local e entram numa masmorra, dentro dela é um lugar muito belo. O sujeito pede que comam, pois devem estar com fome, ele voltará ao trabalho. Ele parece amável com Radiana, mas Gino está desapontado, pois viajou todo esse caminho apenas para vê-lo, e tudo o que lhe ofereceram foi apenas cerveja e carne de veado. Nico também afirma que ouviu dizer que ele é o mais sábio de todos os homens, e que ela nunca na vida viu tantos pergaminhos, mas Gino responde com um tom sarcástico, incrível, faz tempo que ele dominou essa língua. Isso faz Radiana rir, e Gino pergunta a ela por que ela está rindo, o que ela responde que o acha adorável. Isso faz Gino corar, e Nico diz que seu rosto está vermelho como uma cereja. Radiana olha para a mesa bagunçada do homem, e se pergunta se ele deve estar muito ocupado. Gino também acha que sim, e afirma que Lord Magus pode parecer grosseiro e excêntrico, mas é indiscutivelmente o erudito mais sábio de toda Póvios. Ele se deita, decidindo descansar um pouco enquanto Lord Magus está muito ocupado com eles no momento. Nico pergunta se ele não está brincando, porque não há como o Lorde querer que eles passem a noite aqui. Radiana diz que há algo que ela gostaria de fazer antes de dormir. Em outro lugar, Sua Alteza é informado que Paraclis, seu mentor e pai de seus queridos amigos, os traiu. Sua Alteza ri e se pergunta sobre Radiana. Radiana está dormindo quando Sua Alteza, de repente, vem e se deita ao lado dela. Ele se pergunta se Radiana tem dificuldade em encontrar seus olhos como todos os outros. Então ele abraça, e deseja ficar assim por um momento. Hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo, sou. Obrigado por assistir, e até amanhã.